Queridos amigos Luz do Mundo e Sal da Terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre começamos nossas conversas, bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. E um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6. Por falta de conhecimento foi destruído o meu povo. Nós estamos falando sobre fé na política e entendo política como cuidar da cidade. E fé, apresento para vocês uma definição que encontrei num tratado sobre política, o livro A República de Platão, em que num dos diálogos Sócrates explica que fé é uma das etapas do conhecimento, né? Você tem a suposição e a fé como opinião, e você tem o entendimento e a ciência como inteligência. Para ele, a opinião é uma certeza temporária e inteligência é uma certeza mais duradoura, né? Então, a opinião é temporária porque está ligada à aparência das coisas, né? E a inteligência é mais duradoura porque está ligada à essência das coisas. Portanto, fé é você transitar, né, da aparência das coisas para a essência das coisas. Isto é, transitar do visível para o invisível. E o que nós estamos vendo, né, e assim, parece que será mais recorrente, né, são as passeatas, né? E já havia as passeatas contra a presidente Dilma, né? E agora está se fortalecendo, né? Estão se fortalecendo as passeatas a favor da presidente Dilma, né? Uns querem o impeachment e outros afirmam que o impeachment é golpe, né? E ontem, né, dia 31 de março, né, teve uma grande passeata, né, em vários municípios do Brasil em favor da Dilma, né? E todo mundo ali, né, vestindo vermelho, né, defendendo as cores do partido a que ela pertence, o Partido dos Trabalhadores, né? E vermelho não é só o partido, né? É toda uma ideia de esquerda, né, comunista, tal. E assim, bom, isso tem aí uma resistência de outros grupos que não só rejeitam, né, essa ideia de uma sociedade e economia socialista, comunista, mas também são pessoas de cunho mais nacionalistas, né? Bom, a passeata de ontem não deixou de ser uma provocação a um espírito nacionalista do brasileiro, porque dia 31 de março de 1964, né, houve, né, o evento de tomada de poder, né, início do regime militar no Brasil, né, que a esquerda, né, que assim as pessoas que eram contra chamou de golpe, né, a elite que era a favor chamou de revolução e o próprio exército, as forças armadas chamaram de contra-revolução, porque eles tinham informações, né, das intenções do ex-presidente João Goulart de implantar o sistema comunista, até uma vez que ele, no momento da renúncia do Jânio Quadros, ele estava numa visita diplomática à China, né? Então, a China, liderada pelo Mao Tse Tung, né, ditador comunista, né, bastante assim, bastante cruel como ditador, né? Então a gente precisa, né, compreender esse contexto da Guerra Fria, né, para a gente apreciar, né, de um modo mais generoso, né, esse momento, né, apreciar de maneira mais generosa as outras gerações, né, para que a gente possa, né, também assim com bastante gratidão, né, e dignidade usufruir desse patrimônio, né, que herdamos, né, desse país bonito, que ele não é perfeito, mas, né, mas conclama
todos nós, para que a gente possa oferecer o melhor que nós temos, né, dos nossos talentos, para que seja cada vez mais bonito, né? O Brasil tem um potencial de ensinar beleza para o mundo, né? E somos herdeiros, né, desse compromisso, né? Mas hoje é dia 1º de abril, né? Então, assim, aqui no Brasil, tradicionalmente conhecido como o Dia da Mentira, né? E vamos falar um pouco de verdade, né? Essa coisa do Dia da Mentira, né, fez parte da estratégia do Exército, né, das Forças Armadas, porque quando circulasse a ideia de que o Exército estava marchando para Brasília, né, as pessoas não acreditariam, né, achando que isso aí era uma brincadeira, né? Então esse logro fez parte da estratégia das Forças Armadas e assim, o Exército, né, evitou, né, que tivesse aí alguma resistência desagradável. Então esse aí foi um artifício muito inteligente, né, que se houvesse resistência das pessoas mais inflamadas aí com a propaganda comunista, haveria, né, com certeza aí mortes, né, desnecessárias que poderiam ser evitadas. E o primeiro mérito das Forças Armadas do Brasil foi ter evitado isso logo de início, né? Mas aí e não é só isso, né? Assim, as pessoas falam muito que o Brasil teve uma ditadura, né? Uma ditadura assim, bom, para você apreciar essa ditadura, né, do governo militar, a gente precisa comparar com outras ditaduras, né? Porque se você comparar uma ditadura com as democracias, é claro que a ditadura não é o melhor regime a ser defendido. Mas você tem que comparar uma ditadura com outras ditaduras, né? E aí, a gente tem que ver que o Exército Brasileiro, né, assumiu o governo, né, mas assim, né, dentro de uma filosofia de segurança nacional, né, no contexto, no cenário da Guerra Fria, mas não é que eles queriam massacrar o povo, tanto é que evitou, né, a justificativa era de se evitar uma guerra civil e assim, isso sendo honesto, né, eles foram bem sucedidos, né, em evitar uma guerra civil, né. E as pessoas falam muito de censura, muito de tortura no regime militar, né, que durou 20 anos, né. Mas em 2011, né, a presidente Dilma, que foi uma ex-guerrilheira, né, que fez parte da resistência do grupo de esquerda, o pessoal de inspiração comunista, que queria aí, né, mudar o sistema político brasileiro, né, assim, ela instaurou a Comissão da Verdade, né. E aí a gente precisa ver que a Comissão da Verdade ela deixa algumas dúvidas, né? Porque assim, nos seus métodos, né? Aí a gente precisa depois ver os resultados, né? Porque se o regime militar foi de 1964 a 84, né? É estranho a gente ver aí uma Comissão da Verdade que pretendia apurar crimes de 1946 a 1988, né? Então, assim, já queria responsabilizar os militares por coisas que estavam fora, né, do governo deles, né? E aí, a gente precisa ver, né, que o relatório final de 2014, né, embora essa metodologia seja duvidosa, né, apresentou que foram identificados 474 mortes ou desaparecimentos, né? Bom, assim, uma população, né? Se a gente lembrar da música da Copa de 70, 90 milhões em ação, né? Isso é um número de menos de 500, né? Menos de 500 pessoas mortas, né? Aí num período que é maior até do que o regime militar, né? A gente vê que isso aí é pouco, né? Assim,
lembrando que num contexto de guerrilha, né? Um contexto de guerra, né? Então, assim, o exército, as forças armadas tiveram um comportamento extremamente cirúrgico, né? Assim, se houve, né, essas vítimas, dá para entender, elas foram inevitáveis, né? O exército não tomou o poder e saiu batendo de porta em porta, massacrando as pessoas, como a gente vê aí, né, em fatos recentes, né? E assim, e até na própria Guerra Fria, a gente vê Cuba, a gente vê a União Soviética, né, ali na Ucrânia, a gente vê a China, né? Então assim, e todo o leste europeu, a gente vê também, sei lá, Vietnã, Coreia do Norte, a gente vê o Camboja, né? Então assim, olha, a gente precisa considerar isso, né? Toda a vida é maior que qualquer número, mas no contexto de guerra, de guerrilha, a gente precisa apreciar a gente precisa apreciar essa inteligência, né, do exército brasileiro, né? E assim, a gente precisa fechar essas feridas, né? Assim, a anistia, a lei da anistia existe desde 1979, né? O governo Geisel, né, ele prometeu fazer a abertura política, né, lenta, gradual e segura, né, e assim, se dedicou a fazer, né. Então, desde que o Congresso Nacional deu maioria para o PMDB, esse mesmo PMDB que está decepcionando a gente agora, né, quem diria que o PMDB, né, de 40 anos atrás ia fazer essa palhaçada que está fazendo agora, né? Então, mas assim, esses contextos que a gente tem que ver, né? Assim, existe um dinamismo dos acontecimentos e não dá pra gente ficar vivendo de propaganda, de panfleto, de sindicato, né? Houve a Comissão da Verdade, relatório final de 2014, a gente precisa ler esse relatório e agora, assim, a comissão foi composta pela própria presidente Dilma, sabe? Foi composta pela própria presidente Dilma. Ela escolheu a dedo os membros dessa comissão, né? Ela como uma ex-guerrilheira. Então, assim, a gente precisa, né, ter boa vontade, né? E, assim, Comissão da Verdade, é difícil isso, né? Você pega João 18, 37, 38, né? Jesus, quando estava sendo julgado por Pilatos, disse, né? Quando Pilatos perguntou se ele era o rei dos judeus, né? E Jesus disse, né? Você que diz que eu sou rei, né? Ele diz assim, eu vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, né? E Pilatos pergunta para Jesus, né? O que é verdade? Não tem resposta. Né? Jesus não respondeu. O Evangelho não tem nenhum registro dessa resposta de Jesus, né? Então, assim, nós somos frutos das nossas narrativas, né? A gente precisa, claro, corrigir os erros, né? Mas sem alimentar rancores, né? Então, assim, a gente vai ficar sempre reeditando isso, né? Então, a gente vive um momento, assim, né? Um pouco perturbado, né? Bastante incômodo. Mas se a gente não começar a ter boa vontade e compreender, né, os acontecimentos, se a gente não decidir, né, reiniciar as coisas para uma outra perspectiva, estaremos sempre prisioneiros desse rancor, dessa mágoa, né? Caris que Alicia, para todos vocês, né? Isso é graça e verdade. E a gente continua falando, né, com respeito e doçura sobre essas coisas, né? Porque é do Pai, né, o universo, o dinamismo e a mais elevada honra, né? Assim seja, pelo bem do nosso querido Brasil. O que é a verdade? A Comissão da Verdade já teve seu relatório, né?